Livro Fome de Poder, autor Ray Kroc, com Robert Anderson. Primeira parte: A verdadeira história do fundador do McDonald's. Prefácio: A oportunidade está morta nos Estados Unidos. A estrutura tributária destruiu todo o incentivo. Nos últimos 30 anos, com frequência ouvimos tais reclamações. Época em que, de fato, construíram-se enormes fortunas e se conquistaram os padrões de vida mais elevados já vistos na Terra. Aqueles de nós que lecionam em cursos de pós-graduação de administração ou que ministram cursos com títulos como empreendedorismo ou nova gestão empresarial sabem que tal pessimismo é infundado. Existem estudos de caso baseados em verdadeiros exemplos de sucesso individual e crescimento corporativo que provam isso. De vez em quando surge uma personalidade singular e vibrante como Ray Kroc, um exemplo de carne e osso de uma história de Horatio Alger, que ilustra na prática o que se prega, repudiando completamente aqueles que vivem se lamentando. Fome de Poder, a autobiografia de Ray Kroc e a história da empresa McDonald's constitui uma dramática refutação a todos que acreditam que, ao se assumir riscos, não é mais possível ser devidamente recompensado. Isso nos lembra de que sempre há oportunidade e a uma pessoa basta a competência para aproveitar as chances de existir, de estar no lugar certo, no momento certo. Um pouco de sorte ajuda sim, mas o elemento-chave de que muitos em nossa próspera sociedade se esqueceram ainda é o trabalho árduo, com fome de poder. Ray Kroc visitou nossas aulas na Tuck School of Business Administration, no campus Dartmouth College, em 1974, e retornou 2 anos depois, em março de 1976, trazendo vários membros-chave de sua equipe corporativa, incluindo Fred Turner, presidente e CEO do McDonald's. As próprias circunstâncias dessa segunda visita provaram a qualidade da energia e a determinação que marcaram sua carreira empresarial. Pois, quando uma grande nevasca fechou os aeroportos de nossa cidade, intransigente Sr. Kroc requisitou um ônibus do McDonald's à sede de Boston para conduzir os executivos isolados pela tempestade. Com sua absoluta franqueza, Ray Kroc desarmou completamente sua audiência de sofisticados candidatos a MBA. Em ambas as visitas, ele deliciou os alunos com a história de sua vida e a do McDonald's, relatando em versão resumida tudo o que se explica detalhadamente nesta autobiografia. Kroc respondeu a todas as perguntas dos alunos, exibindo em palestras e debates as qualidades que o tornaram uma lenda comercial da atualidade: firme filosofia empresarial, adesão praticante e compulsiva às estratégias operacionais fundamentais destinadas a atrair o mercado familiar, ênfase em qualidades básicas como cortesia, limpeza e serviço, e lealdade permanente aos associados, sobretudo aqueles que serviram o McDonald's desde os anos iniciais. As palestras que ministrou revelaram seu humor, seu entusiasmo competitivo, sua dedicação ao trabalho pesado e sua firme convicção de que, nos Estados Unidos, uma pessoa pode alcançar ou mesmo ultrapassar qualquer objetivo razoável. O Sr. Kroc é um dos raros indivíduos que tem tanto o carisma de um líder extraordinário, que é um excelente vendedor, quanto a paixão por detalhes, própria de um administrador competente. Você não precisa ouvir Ray Kroc falar por muito tempo para perceber seu longo aprendizado de mais de 30 anos, durante o qual trabalhou para os outros como vendedor e gerente de vendas.
e posteriormente em sua pequena empresa. A grande oportunidade da vida não lhe apareceu até 1954, quando ele tinha 52 anos, uma época em que alguns executivos começavam a contemplar as mais verdes pastagens da aposentadoria. Este livro também lembra adequadamente ao leitor os investimentos surpreendentes de tempo, energia e capital necessários para transformar o McDonald's no atual predomínio do setor de fast food e da indústria de franquias. O ano histórico de 1976 viu a empresa McDonald's superar $1 bilhão em receita total pela primeira vez. Eventuais estudantes de história empresarial talvez não percebam o significado de se ter alcançado esse marco durante o 22º ano da história da empresa. Para exemplificar essa conquista, o leitor deve lembrar que a IBM, reconhecida como uma empresa em crescimento, não alcançou a marca de vendas de $1 bilhão até o seu 46º ano, em 1957. E a Xerox, outra empresa famosa por seu crescimento, levou 63 anos para entrar para o clube de bilhões de dólares em 1969. A Polaroid ainda não atingiu vendas anuais de $1 bilhão, embora a companhia tenha sido fundada em 1937. Apesar das mudanças nos níveis de preços desde que a Xerox foi fundada em 1906, essas estatísticas sobre vendas ou receita total fornecem algum senso de proporção para o histórico corporativo do McDonald's e sua expansão sem precedentes. Embora a história empresarial do McDonald's seja por si só fascinante, representa apenas uma faceta de fome de poder. As práticas pioneiras ou aperfeiçoadas pelo McDonald's sob a liderança de Ray Kroc revolucionaram todo um setor de serviços alimentícios, mudaram hábitos alimentares em todo o mundo e aumentaram as expectativas dos clientes. Quem entre nós não é agora menos tolerante com um atendimento lento, comidas com preços exorbitantes, batatas fritas encharcadas ou falta de asseio nos restaurantes? O livro do Sr. Kroc não é apenas fascinante, mas também um acréscimo bem-vindo à literatura disponível para estudantes de administração em geral. Assim, fome de poder torna-se excepcionalmente valioso àqueles que desejam construir a própria empresa. Independentemente da fase de vida do potencial do fundador, fim da adolescência, início dos anos 50 ou em qualquer idade intermediária. Capítulo 1. Os negócios humanos apresentam altas como as do mar. Aproveitadas, levam-nos às correntes da fortuna, mas, uma vez perdidas, correm a viagem da vida entre baixinhos e perigos. Ora flutuamos na maré mais alta, urge, portanto, aproveitar o curso da corrente, ou perder nossas vantagens. Shakespeare, Júlio César. Sempre acreditei que cada homem constrói a própria felicidade e é responsável pelos próprios problemas. É uma filosofia simples, acho que me foi transmitida pelos camponeses dos meus antepassados boêmios. Mas gosto disso porque funciona. E acho que funciona tão bem agora que sou milionário, como quando vendia copos de papel por $35 por semana e tocava piano meio período para sustentar minha esposa e minha filhinha no início dos anos 1920. Evidentemente, um homem precisa aproveitar qualquer oportunidade que surja, e sempre fiz isso também. Depois de 17 anos vendendo copos de papel para a empresa Larry Tulip Cup, e assim, chegando ao topo da escala de vendas da equipe, vi a oportunidade aparecer na forma de uma horrível máquina de milkshake de 6 eixos chamada Multimixer, e a agarrei. Não foi fácil abandonar a segurança e um trabalho bem remunerado para começar sozinho.
Minha esposa ficou chocada e incrédula. Meu sucesso, porém, logo acalmou seus medos e mergulhei alegremente na campanha de vender um multimixer em cada lanchonete e mercearia do país. Uma luta gratificante. Amei. No entanto, continuei atento a outras oportunidades. Há um ditado que diz: enquanto você estiver verde, está crescendo. Assim que estiver maduro, começa a apodrecer. E eu estava tão verde quanto um Shamrock Shake no dia de São Patrício, quando ouvi que uma coisa incrível estava acontecendo com o meu multimixer na Califórnia. As vibrações vieram em forma de telefonemas de probabilidade incerta em diferentes partes do país. Um dia, um proprietário de restaurante em Portland, Oregon. No dia seguinte, um operador de máquina de refrigerante em Yuma, Arizona. Na outra semana, um gerente de lanchonete em Washington, D.C. Em essência, a mensagem sempre era igual. Quero um desses mixer como os dos irmãos McDonald's em São Bernardino, Califórnia. Minha curiosidade se atiçou. Quem eram esses irmãos McDonald's e por que os clientes queriam o multimixer deles quando eu tinha máquinas similares em vários lugares? A máquina nessa época compunha-se de 5 eixos em vez de 6. Após algumas pesquisas, então fiquei surpreso ao saber que os McDonald's não tinham multimixer, nem 2 ou 3, mas 8. A imagem mental de 8 multimix que produziam 40 milkshakes ao mesmo tempo era demais para eu acreditar. E as máquinas eram vendidas a $150 cada, isso em 1954. O fato de acontecer em São Bernardino, uma tranquila cidade naquela época, localizada praticamente no deserto, tornava tudo ainda mais incrível. Um dia, voltei para Los Angeles e dei alguns telefonemas para os meus representantes de lá. Assim, logo cedo na manhã seguinte, dirigi 96 quilômetros a leste em direção a São Bernardino. Passei pelo McDonald's cerca de 10 horas e não me impressionei. Havia uma pequena construção octogonal com aproximadamente 18 metros, um tipo de estrutura muito modesta, situada em uma esquina. Era um drive-in típico e de aparência normal. Enquanto o horário de abertura, 11 horas, aproximava, estacionei meu carro e vi os funcionários aos poucos aparecerem, homens vestidos com camisas e calças brancas e chapéu de papel branco. Gostei daquilo. Começaram a deslocar suprimentos de um longo e pequeno galpão na parte de trás da propriedade. Empurravam carrinhos de 4 rodas carregados de sacos de batatas, caixas de carne, leite, refrigerantes e pãezinhos para aquela construção octogonal. Disse a mim mesmo que alguma coisa definitivamente acontecia ali. O ritmo de trabalho continuou até que os homens estavam agitados como formigas em um piquenique. Em seguida, os carros começaram a chegar e as filas a se formar. Logo o estacionamento estava lotado e as pessoas se dirigiam até as janelas e de volta aos carros com sacos cheios de hambúrgueres. 8 multimixer agitando-se de uma só vez passaram a parecer muito menos inverossímeis à luz desse constante desfile de clientes amontoando-se nas janelas. Um pouco aturdido, mas ainda incerto, saí do carro e assumi um lugar na fila. Então, qual é a atração? Perguntei a um homem moreno com um terno de linho listrado posicionado na minha frente. Nunca comeu aqui antes? Questionou ele. Não. Bem, você vai ver, prometeu o sujeito. Terá o melhor hambúrguer que já comeu por 15 centavos e não precisa esperar nem causar problemas com as garçonetes. Saí da fila e fui caminhando até a parte de trás do estabelecimento, onde havia vários homens abaixados como receptores no beisebol, descansando as costas contra as paredes e devorando hambúrgueres.
um vestindo uma roupa de carpinteiro, provavelmente havia vindo de uma construção próxima. Ele me olhou de um jeito franco e amigável, então lhe perguntei com que frequência almoçava lá. Todo maldito dia, respondeu sem parar de mastigar. Com certeza, é melhor do que as almôndegas frias de minha mulher. Apesar do dia quente, notei que não existiam moscas espalhadas pelo lugar. Os homens nas roupas brancas mantinham tudo limpo enquanto trabalhavam. Isso me impressionou, porque a falta de asseio sempre me deixou inquieto, especialmente em restaurantes. Observei que no estacionamento não havia lixo. Num conversível amarelo claro, uma loira que parecia ter perdido o caminho para Derby Brown ou a cafeteira para Mall devorava um hambúrguer e um saco de batatas fritas com uma fascinante precisão recatada. Encorajado pela curiosidade, aproximei-me dela e disse que estava fazendo uma pesquisa. Você não se importa em me dizer com que frequência vem aqui? Perguntei-lhe, sempre que estou nas redondezas. Ela sorriu, e o mais frequente possível, porque meu namorado mora aqui. Se ela estava zombando de mim ou sendo sincera, ou apenas se referindo a seu namorado como uma estratégia para desencorajar esse inquisitível cara de meia-idade, que poderia ser um galanteador, isso eu não sabia dizer e pouco me importava. Não era o sex appeal da garota, mas o gosto evidente com o qual devorava o hambúrguer que fazia minha pulsação martelar com entusiasmo. O apetite dela me soou ainda mais impressionante em razão de haver muitas pessoas em carros lotando o estacionamento, e eu me sentia tenso como um arremessador que não dificulta a rebatida do time adversário. Aquela era a operação de merchandising mais incrível que já tinha visto. Não lembro se comi um hambúrguer no almoço naquele dia ou não. Voltei para o meu carro e esperei até as 2h30, quando a multidão diminuiu para apenas um eventual cliente. Fui então ao estabelecimento e me apresentei para Mac e Dick McDonald's, que ficaram encantados ao me ver. Senhor Multimixer, assim me chamavam, e me entendi com ambos imediatamente. Marcamos um encontro para jantarmos naquela noite, a fim de que me contassem tudo sobre o funcionamento do lugar. Fiquei fascinado com a simplicidade e a eficácia do sistema que me descreveram. Cada passo na produção do limitado cardápio foi detalhado para sua essência e desenvolvido com o mínimo de esforço. Eles vendiam apenas hambúrgueres e cheeseburgers. Os hambúrgueres eram de 50 gramas de carne, todos fritos da mesma forma, vendidos por 15 centavos. Ganhava-se uma fatia de queijo por mais 4 centavos. Os refrigerantes custavam 10 centavos. Os milkshakes de 500 ml, 20 centavos. E o café, um níquel. Depois do jantar, os irmãos me levaram para visitar seu arquiteto, que estava acabando de trabalhar no projeto de um novo drive-in para eles. Muito bem bolado. O prédio era vermelho e branco, com toques de amarelo, e as imensas janelas proporcionavam uma vista deslumbrante. Apresentava algumas características melhoradas do local de serviço em relação àquelas da estrutura octogonal do McDonald's. E havia banheiros nos fundos. No estabelecimento já construído, os clientes precisavam caminhar até a parte de trás do local, rumo ao longo e pequeno armazém. Na verdade, uma combinação de escritório e banheiros. O que tornava a nova construção única era um conjunto de arcos que atravessavam o telhado. Havia uma alta placa na frente com arcos que tinham tubos de neon iluminando a parte inferior. Vi muitos problemas ali. Parecia que os arcos cairiam com um forte vento, e aquelas luzes de neon exigiriam atenção constantes para evitar que se apagassem e parecessem cafonas. No entanto, gostei não só da concepção básica dos arcos, mas também da maioria das outras características do design.
Naquela noite, no quarto do hotel, pensei muito sobre o que tinha visto durante o dia. Desfilava pelo meu cérebro visões dos restaurantes McDonald's, que passavam por cruzamento em todo o país. Em cada loja, é claro, havia 8 multimixers zumbindo e remando um fluxo constante de dinheiro para os meus bolsos. Na manhã seguinte, criei um plano de ação. Eu estava em cena quando as janelas do McDonald's abriram. Seguiu-se então praticamente uma repetição do cenário do dia anterior, mas assisti a tudo com o mesmo fascínio. Observei algumas coisas bem mais de perto, porém com mais consciência, graças à minha conversa com os irmãos McDonald's. Notei como o funcionário da chapa trabalhava pressionando as carnes aos virá-las, e como mantinha limpa a superfície escaldante da chapa, mas prestei especial atenção à operação de fritura. Os irmãos haviam descrito todo o processo e comentado que esse era um dos elementos-chave no sucesso de suas vendas. Eu precisava, contudo, ver por mim mesmo como funcionava. Tinha de haver algum segredo para fazer batatas fritas tão boas. Para a maioria das pessoas, batata frita é um objeto pouquíssimo inspirador. É uma forragem, algo para matar o tempo enquanto é mastigado, entre as mordidas de hambúrgueres e os goles de milkshake. Essa é a batata frita comum. No entanto, a do McDonald's estava num patamar inteiramente diferente. Eles davam atenção a ela. Eu não sabia, mas um dia também o faria. A fritura de batatas se tornaria quase sacrossanta para mim, obedecendo religiosamente a um ritual. Os irmãos McDonald's mantinham as batatas, as melhores de Idaho, cerca de 200 gramas cada, empilhadas em caixotes no armazém, uma vez que ratos, camundongos e outros bichos transmissores de doenças gostam de comer batatas. Nas paredes dos compartimentos haviam 2 camadas de aramado de galinheiro, o que mantinha os animais afastados e permitia que o ar fresco circulasse entre as batatas. Eu as vi sendo ensacadas e seguindo viagem pelo carrinho de 4 rodas para o drive-in octogonal. Lá eram cuidadosamente descascadas, deixando um pouco de cascas, e depois cortadas em longas tiras e despejadas em grandes lavatórios de água fria. O responsável pela fritura, com as mangas enroladas até os ombros, mergulhava os braços nos recipientes com batatas e agitava-as suavemente. Eu observava a água clareando por causa do amido. Depois, elas eram drenadas e retirava-se o amido restante, e as batatas eram enxaguadas com uma mangueira de pulverização flexível e acomodadas em cestas de arame para, então, serem empilhadas em linha de produção junto aos tanques de fritura. Um problema comum com batatas fritas é que são imersas em óleo já usado para frango ou para outro alimento. Embora os restaurantes neguem que façam isso, quase todos agem assim. Uma módica vergonha, talvez, mas uma vergonha. Esse é apenas um dos pequenos crimes que deram à batata frita uma péssima reputação, enquanto arruinavam o apetite de inúmeros americanos. Os irmãos McDonald's, contudo, não adulteravam o óleo. Claro, nem sequer eram tentados a fazer isso, pois não tinham mais nada para fritar. As batatas acondicionadas em saquinho de 85 gramas eram vendidas a 10 centavos, uma rara barganha. Os clientes também sabiam disso e compravam quantidades prodigiosas dessas batatas. Um grande agitador de sal de alumínio ficava preso a uma longa corrente junto ao poço de fritura, mantido como um tamborim da menina do Exército de Salvação. A metodologia do McDonald's para lidar com batatas fritas foi muito interessante para mim e fiquei feliz ao observar que era tão simples quanto os proprietários me disseram ser. Estava convencido de que tinham mentalizado muito bem aquilo e que qualquer pessoa poderia fazê-lo se seguisse cada etapa corretamente.
Esse foi apenas um dos muitos erros que cometeria no meu relacionamento com aqueles irmãos. Depois de terminado o alvoroço da hora do almoço, eu me reuni com Mac e Dick McDonald's. Mais uma vez. Meu entusiasmo pela atividade deles era genuíno e eu esperava que, contagiando-os, levasse-os a concordar com o plano que havia traçado mentalmente. Estive nas cozinhas de muitos restaurantes e drive-ins vendendo multimixer em todo o país. Eu lhe disse, e nunca vi nada equivalente ao potencial deste lugar. Por que não abrem uma série de unidades como esta? Seria uma mina de ouro para vocês e também para mim, porque cada lugar aumentaria minhas vendas de multimixers. O que acham? Silêncio. Senti como se tivesse mergulhado minha gravata na sopa ou algo assim. Os dois irmãos ficaram sentados lá, olhando para mim. Mac então deu aquele pequeno gemido que às vezes passa por um sorriso na Nova Inglaterra, e virando-se na cadeira, apontou em direção à colina, com vista para o restaurante. Vê aquela grande casa branca com a enorme varanda na frente? Perguntou. É nossa casa e amamos tudo isso. Sentados na varanda à noite, observarmos o pôr do sol e olhamos para o nosso lugar aqui. É pacífico. Não precisamos de mais problemas. Estamos em condições de aproveitar a vida agora, e é exatamente o que pretendemos fazer. Tais palavras soaram totalmente estranhas ao meu pensamento. Então, demorei alguns minutos para reorganizar meus argumentos. Logo, porém, tornou-se evidente que uma discussão mais ampla nesse sentido seria inútil. Então lhes disse que poderiam ter o melhor de dois mundos, permitindo a outra pessoa que abrisse os lugares para eles. Eu ainda poderia vender meu multimixer na rede. Será um grande problema, contestou Dick MacDonald. Quem fará isso para nós? Sentei-me com um sentimento de certeza me envolvendo. Então me inclinei para a frente e disse: Bem, que tal eu mesmo? Capítulo 2. Quando voltei para Chicago naquele fatídico dia em 1954, carregava na pasta um contrato recém-assinado com os irmãos McDonald's. Eu, um veterano marcado pela batalha das guerras empresariais, ainda me sentia ansioso para entrar em ação. Estava com 52 anos, tinha diabetes e começo de artrite. Havia perdido minha vesícula biliar e a maior parte da minha glândula tireoide em campanhas anteriores. Sentia-me, entretanto, convencido de que o melhor estava por vir. Ainda era inexperiente e estava amadurecendo, mas mesmo assim, voava junto com o avião a uma altitude ligeiramente mais elevada do que a dele. Estava resplandecente e ensolarado acima das nuvens. Não se conseguia ver nada além de céus claros e hectares infinitos de montículos ondulados por todo o caminho do rio Colorado até o lago Michigan. No entanto, tudo se tornou cinza e ameaçador quando começamos nossa descida para Chicago. Talvez eu devesse ter visto tal mudança como um presságio. Meus pensamentos, à medida que descíamos através da escuridão agitada, estavam nas ruas e nos becos escondidos na cidade abaixo, onde eu crescera acompanhando o desenvolvimento do século. Nasci no Oak Park, a oeste dos limites da cidade de Chicago, em 1902. Meu pai, Louis Kroc, era um homem da Western, o qual começara a trabalhar em empresas aos 12 anos e lenta, mas firmemente, continuou sua trajetória ascendente. Ele largara a escola no 9º ano e, apesar de determinado a fazer o filho concluir o ensino médio, eu era o garoto errado para isso. Bob, meu irmão, que nasceu 5 anos depois de mim, e Lorraine, minha irmã, que veio 3 anos depois dele, estavam muito mais empenhados nos estudos. De fato, Bob tornou-se professor, um pesquisador médico. Eu e ele não tínhamos quase nada em comum.
Durante muitos anos, achamos complicado até mesmo conversar um com o outro. Minha mãe Rose, uma alma amorosa, dirigia uma casa bem organizada, mas sem exagerar na limpeza, como a mãe dela fazia. Nunca esquecerei a cozinha da minha avó. O chão ficava coberto de jornal durante toda a semana. Então, no sábado, retirava-se os jornais e o chão, tão limpo quanto o hábito de uma freira, era esfregado vigorosamente com água quente e sabão. Depois de enxaguado e seco, colocava-se outra camada de jornal para protegê-lo na semana seguinte. Esse era um costume antigo que minha avó trouxera da Boêmia, e ela não mudaria seu jeito. Minha mãe dava aulas de piano para auxiliar nas finanças e esperava que eu ajudasse com as tarefas domésticas. Não me importava. Na verdade, orgulhava-me de varrer, limpar e arrumar as camas, assim como qualquer um. Naquela época, as crianças deveriam ficar fora das vistas ou dos ouvidos durante as atividades dos adultos, mas nunca me sentia excluído. Por exemplo, meu pai pertencia a um grupo de canto que frequentemente se reunia em nossa casa. Meu irmão e eu tínhamos de ficar no andar de cima e nos divertir enquanto minha mãe tocava piano e os homens cantavam. Assim que a música parava, Bob e eu deixávamos qualquer brincadeira que nos estivesse entretendo e íamos para a sala de costura, que ficava acima da cozinha. Eu tirava a grelha de ar quente do chão. Antes de termos o aquecimento central, havia um conjunto de dispositivos reguladores no chão, usados para permitir que o ar aquecido subisse para os quartos superiores. Minha mãe colocava um prato com qualquer bebida que ela estivesse servindo em uma bandeja, que meu pai afixara em um velho cabo de vassoura, e então ela o mandava até nós. Era uma deliciosa sensação de aventura, porque minha mãe fingia estar escondendo a comida dos adultos. Nunca fui muito de ler quando menino. Livros me entediavam. Gostava de ação, mas passava muito tempo pensando. Imaginava todos os tipos de situação e como lidaria com eles. O que você está fazendo, Raymond? Perguntava minha mãe. Nada, apenas pensando. Você quer dizer sonhando? Ela dizia. Danny sonhador ataca de novo. Eles me chamavam muito de Danny sonhador, mesmo depois quando eu cursava o ensino médio e voltava para casa todo entusiasmado com algum projeto em que pensar. Nunca pensei em meus sonhos como desperdício de energia. Estavam todos invariavelmente relacionados a alguma forma de ação. Quando sonhei em ter uma barraca de limonada, por exemplo, não demorou muito e criei uma. Trabalhei duro e vendi bastante limonada durante um verão, enquanto ainda estava na escola primária. Trabalhei em uma mercearia. E na farmácia do meu tio, trabalhei em uma lojinha de música que comecei com dois amigos. Sempre que possível, trabalhava em algo. O trabalho é a carne no hambúrguer da vida. Há um velho ditado que diz: nem só de pão vive o homem. Nunca acreditei nisso, porque, para mim, o trabalho representava diversão. Sinto tanto prazer nisso quanto em jogar beisebol. Obviamente, o beisebol era o passatempo nacional naqueles dias, e nossos jogos de bairro no beco atrás da minha casa se transformavam em grandes competições. Meu pai, também aficionado por beisebol, começou a me levar para assistir ao Chicago Cubs. Jogar no antigo estádio de beisebol do lado oeste quando eu tinha 7 anos de idade. Vi muitas famosas combinações de queimadas duplas do Cubs. Joey Tucker, Johnny Rivers, Frank Chase. Os Cubs eram competidores na época e eu conhecia todas as estatísticas de cada jogador, até o tamanho dos calçados. Meu pai pertencia ao mesmo alojamento que Joey Tucker, o que me dava vantagem sobre outras crianças em nossas frequentes discussões sobre jogadores de beisebol, especialmente quando envolvia os Cubs. É claro que eu tinha de saber mais sobre isso,
porque meu velho conhecia Joey Tucker pessoalmente. Que conflitos agradáveis eram as discussões no beco, e quão ferozmente jogávamos, com uma tampa de lixo para a base, um taco bem desgastado, retorcido por bater em pedras para praticar as rebatidas, e uma bola enrolada em fita isolante preta. Como era agonizante quando minha mãe saía na varanda dos fundos e chamava: Raymond, é hora de entrar e praticar. Os outros rapazes imitavam sua voz e entonação, enquanto os especialistas dos cubs gritavam ressentido: Estou indo! A fim de obedientemente se submeter às instruções de piano da mãe. Aprendi piano de forma natural. Minha facilidade no teclado agradou a minha mãe, a quem ainda sou grato por aquelas horas de prática disciplinada. Embora tenham ocorrido muitos momentos em que julguei as exigências exageradas, tornei-me bom o bastante para adquirir reputação no bairro e, assim, motivar o maestro do coro da Igreja Congregacional de Harvard a me contratar para tocar órgãos nas sessões de práticas. Um pequeno lapso de julgamento de sua parte. Apesar da minha disposição e competência, os majestosos acordes dos hinos começaram a me oprimir, razão pela qual me remexia no banco do antigo órgão durante toda a segunda metade da noite. Não conseguia entender como aquelas pessoas suportavam todas as interrupções, as pregações do mestre do coro e a repetição das mesmas passagens inúmeras vezes. Além disso, a música em si era tão melosa e lenta que eu estava sufocando no lugar do órgão. Quando ele concluiu o último hino daquela sessão, aparentemente interminável, e disse: É isso, senhoras e senhores, boa noite. Reagi espontaneamente tocando a antiga melodia Paul Deville, Shaving the Harcourt, Two Bites. Naturalmente, o mestre do coro se escandalizou. Ele nunca me repreendeu por aquela pequena violação de decoro, mas jamais me pediu para tocar de novo. Meu interesse pela música era mais comercial. Admirava os pianistas nas grandes lojas Woolworth e Christie's, no centro financeiro de Chicago. Eles tocavam e cantavam a fim de atrair clientes para o departamento de música, onde havia estantes de partituras e acessórios para venda. Caso visse um fragmento musical interessante e se quisesse ouvir o arranjo, o pianista agradaria ao cliente com uma interpretação rápida. Eu estava sonhando em ser um pianista e a oportunidade veio no verão, depois que comecei a cursar o ensino médio. Passei o verão e o horário de almoço do ano letivo anterior trabalhando na sorveteria Real Edmund Sweets de meu tio em Wake Park. Foi quando aprendi que era possível influenciar pessoas com um sorriso e entusiasmo e vender um sanduíche, quando o que queriam, na verdade, era uma xícara de café. Em todo caso, economizei quase todos os centavos que ganhei e finalmente juntei o suficiente no banco para entrar no negócio da loja de música com 2 amigos. Cada um investiu $100 e alugamos uma pequena loja com paredes esburacadas por $25 ao mês. Vendíamos partituras e instrumentos novos, como flautas, gaitas e violas. Eu era o pianista e, apesar de tocar e cantar bastante, não vendia muito. A triste verdade é que não fizemos negócios a ponto de nos destacar. Tivemos um contrato de arrendamento mensal e, depois de pouco tempo, desistimos. Vendemos nosso estoque de mercadoria a outra loja de música. Dividimos o dinheiro que restava entre nós. E foi isso. Meu segundo ano no ensino médio passou como um funeral. Comecei a ver a escola como via os escoteiros antigamente, muito lenta para mim. Estava ansioso para virar escoteiro e gostei por um tempo. Eles me tornaram corneteiro. Mas corneta é um instrumento muito limitado e ficava fazendo as mesmas coisas repetidamente nas reuniões. Insignificante. E como não estava progredindo, mandei tudo ao inferno. O mesmo ocorria na escola.
muito irritante e com pouco progresso. A única coisa que realmente apreciava lá eram os debates, uma atividade a qual entregava meus dentes, de forma figurativa, é claro, mas não hesitaria em morder um oponente se ele antecipasse meu argumento. Adorava ser o centro das atenções, persuadindo o público de que meu lado estava certo. Um debate de que lembro em particular envolveu a questão: fumar deve ser proibido? Como acontecia na maioria das vezes, eu estava do lado dos oprimidos, tentando defender o tabagismo. Foi um debate muito animado, mas meus oponentes cometeram o erro de pintar o tabaco como demoníaco. Viu? É ruim para ser tolerado por uma sociedade sã. A retórica é boa, desde que mantenha algum contato com a realidade. Então ataquei os excessos do debate simplesmente contando a história de meu bisavô e seu amado cachimbo. Nós o chamávamos de vovô Pochwe, que significava vovô Barba. Falei sobre as dificuldades que sofrera na Boêmia e como viera para os Estados Unidos. Contei em detalhes como havia construído uma casa para sua família com o próprio suor. Naquela época, restava-lhe pouco tempo de vida e poucos prazeres, além de jogar um graveto para o cachorrinho buscar, olhar para os redemoinhos de fumaça do cachimbo antigo e lembrar cenas de dias mais felizes. Quem entre vocês privaria o velho homem de um dos seus últimos confortos na terra? Seu amado cachimbo? Perguntei. Encantei-me ao notar lágrimas nos olhos de algumas das meninas no auditório quando terminei. Desejei que meu pai tivesse ouvido aqueles aplausos, o que talvez compensasse um pouco o seu desapontamento por minha falta de interesse escolar. Quando a escola terminou na primavera, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. Consegui um emprego vendendo grãos de café e tecidos de porta em porta, confiante de que poderia trilhar meu caminho no mundo. Não vi motivo para voltar à escola. Além disso, o esforço de guerra era mais importante. Todos estavam cantando Overtree e era lá que eu queria estar. Meus pais se opuseram com intensidade, mas no fim lhes pedi que me permitissem ir como motorista da ambulância da Cruz Vermelha. Precisei mentir sobre minha idade, é claro, mas até mesmo minha avó poderia aceitar isso. Na minha corporação, que se reuniu em Connecticut para o treinamento, havia outro sujeito que tinha mentido sobre a idade para entrar. Consideravam-no um patinho feio porque, sempre que tínhamos tempo para sair na cidade e ir atrás de meninas, ele ficava no acampamento desenhando. Chamava-se Walt Disney. O armistício foi assinado logo antes de eu entrar no barco para ir até a França. Retornei então para casa em Chicago, imaginando o que faria em seguida. Meus pais me falaram para tentar novamente a escola, mas a empreitada durou apenas um semestre. A álgebra não havia melhorado na minha ausência. Eu queria vender e tocar piano por dinheiro, e foi o que fiz. Consegui mercado vendendo novidades em tecidos e mergulhei nisso como um pato mergulha na água. Teria um cômodo de amostragem em qualquer hotel onde estivesse, aprenderia qual era o gosto de cada comprador e venderia para ele. Nenhum lançador que se respeita joga da mesma maneira para cada batedor, e nenhum vendedor que se respeita tem o mesmo papo com cada cliente. Em 1919, alguém que fazia 25 ou 30 dólares por semana estava indo bem, e não demorou muito, nas boas semanas com muitos trabalhos musicais, para eu ganhar mais dinheiro do que meu pai. Eu era um verdadeiro sheik aos 17 anos, arrogante e provavelmente alguém chato para se ter por perto. Rudolph Valentin estava levando as garotas à loucura, então me inspirei nele. Repartia meus cabelos no meio e os emplastava com creme para obter aquela aparência de couro envernizado, repuxado para trás. Comprava roupas expressivas e fumava cigarros turco de cortiça melastrino.
quando saía para algum encontro. Depois que minha parceira e eu estávamos sentados, puxava meu maço de cigarros importados com certa habilidade e o colocava na mesa para mostrar toda a minha sofisticação. Foi apenas uma fase passageira, mas ainda me envergonha recordá-la, porque não há nada que deteste mais que falsa sofisticação. Na verdade, sinto uma espécie de prazer perverso ao lembrar a noite em que a maior parte do meu shake foi arrancada de mim. Um músico chamado Herbert Smith, que sempre sabia onde havia trabalho, disse que conhecia uma boate que procurava um pianista com o meu estilo. Localizava-se na cidade de Calumet, mas pagava acima dos valores normais. Topei. Chegar de Wake Park, do lado oeste ao subúrbio, distante do sudeste, foi um grande trunfo. Peguei vários ônibus e trens diferentes, mas de alguma forma consegui chegar a tempo para a abertura às 21 horas. No final das contas, o lugar acabou revelando ser um bordel. O cabaré subterrâneo onde tocava era decorado com as mais desagradáveis e berrantes pelúcias douradas dos anos de 1890 que se possa imaginar. A proprietária era uma madama que devia pesar por volta de 90 quilos. Nunca havia visto um traje como o que ela usava. O cabelo e a maquiagem eram tão extravagantes como a decoração do lugar, e a mulher cheirava a perfumes barato. Senti muitos odores bons vindo dela, conforme pendia sobre mim e cantava acompanhando-me. Ainda consigo vislumbrar aquelas pérolas amarelas saltando sobre os seios fartos, os anéis piscando nos dedos gorduchos, enquanto gritava músicas com uma voz grave. Entre um número e outro, quando conseguiu uma pausa em dirigir o tráfego para os quartos do andar de cima, Big Mama aproximou-se do piano e se insinuou, perguntando: Onde você mora, querido? Fiz o possível para evitar que minha voz tremesse quando lhe respondi que era de Wake Park. Bem, é muito longe para você viajar a essa hora. Já é tarde. Esta noite você fica aqui. Temendo dizer não, mantive-me com dificuldade no banco do piano o resto da noite, observando-a pelo canto dos olhos e esperando que ela se distanciasse. Os clientes, bem truculentos e rudes, não me passavam tranquilidade ali. Pouco antes do número final, caminhei até o barman e o chamei de lado, esforçando-me para agir de modo desenvolto e manter a voz firme. Ouça, só nos resta mais um número para tocar e tem uma longa viagem para casa. Não quer ficar por aí. Falei, então que tal me pagar agora? Sem uma palavra, com cara de blefe, mas entendendo, ele foi até o bar e me entregou o dinheiro. Apressei-me para o banheiro masculino, onde guardei a grana na meia. Não confiava em ninguém naquele lugar. Após o número, enquanto os outros caras na banda ainda estavam guardando os instrumentos, eu já corria pela rua, distanciando-me o máximo possível daquela senhora de 90 quilos. Nunca mais voltei lá. Meu trabalho de vendas com as novidades em tecidos chegou ao limite em pouco tempo. Era interessante, mas eu sabia não ser a pessoa certa para uma carreira de vendedor de botões de rosas que esposas de fazendeiros costurariam em ligas e colchas. Então, no verão de 1919, desisti e consegui um emprego tocando em uma banda no Paw Paw Lake, em Michigan. O local era uma verdadeira sensação na época, e lá estávamos bem modernosos, em nossos blazers listrados e chapéus de palha, conversando sobre sua juventude ardente e crianças loucas de Charleston. Uau! Eu tocava em um pavilhão de Stirpe, chamado Edgewater. O lago era um recanto de verão muito popular naqueles dias, e costumávamos atrair pessoas nos hotéis das redondezas. No final da tarde, nossa banda inteira chegava em uma das balsas que atravessavam um lago e tocávamos freneticamente ao longo do litoral. Um dos nossos rapazes se levantou na proa com um megafone e gritou: Tocaremos hoje à noite no Edgewater. Não percam a diversão!
Entre a multidão habitual do lago estavam duas irmãs, chamadas Ethel e Mabel Flanagan, que eram de Melrose Park, Illinois, e ajudavam durante o verão em um hotel de propriedade dos pais delas, do outro lado do lago de Erie. O pai era engenheiro em Chicago e não frequentava muito o lago. A mãe gerenciava o hotel, fazia toda a culinária e muito do serviço de limpeza. Era uma mulher extremamente dedicada ao serviço doméstico. As irmãs vinham de canoa para o pavilhão à noite e reuniam-se com nossa multidão. Depois que terminávamos de dançar, todos íamos comer hambúrgueres, comprar salsichas assadas ou andar de canoa ao luar. Ethel e eu éramos assunto no grupo quase desde o início. Quando o verão terminou, estávamos um interessado pelo outro. Meu emprego seguinte foi no Distrito Financeiro de Chicago, onde trabalhei como marcador de preços no New York Curb, nome pelo qual o mercado que se tornou American Stock Exchange costumava ser chamado. Meu empregador era uma empresa chamada Wister Thomas, um nome sonoramente muito substancial. Meu trabalho se resumia a ler a tira de papel e traduzir os símbolos que nela apareceriam para o preço que escreveria no quadro negro ao escrutínio dos cavalheiros que frequentavam o nosso escritório. Mais tarde, eu soube que aquele nome impressionante liderava uma operação de buckshop, que estava vendendo ações em todo lugar. No início de 1920, meu pai foi promovido a um cargo de gerência na ADT, uma subsidiária da Union, e transferido para Nova York. Eu me sentia muito relutante em deixar Rifle, afinal, falávamos sobre nós casar o mais rápido possível, mas minha mãe insistiu que eu os acompanhasse na mudança para o leste, onde poderia conseguir um emprego no escritório Richard Thomas em New York. No entanto, seria como caixa, e não gostava disso, tanto quanto da ativa função de transcrever os preços no quadro. No final, não precisei me preocupar com tal atividade por mais de um ano, pois um dia, quando fui trabalhar, o escritório estava fechado e o xerife publicara um aviso de que havia falido. Como doeu! Eles me deviam uma semana de pagamento, mais as férias. Eu estava planejando tirar uma folga na semana seguinte e ir a Chicago para visitar Whitfield. Como não via mais nenhuma razão para esperar, contudo, viajei no dia seguinte. Minha mãe ficou chateada quando lhe disse que estava partindo e que não voltaria. Mas não havia muito que pudesse fazer sobre isso. Ela mesma odiava Nova York. Depois que parti, mamãe se dedicou ao meu pai até que ele finalmente desistiu da promoção e voltou para Chicago. Em 1922, Wiff e eu decidimos que já havíamos esperado tempo suficiente. Apesar de ainda ser menor de idade, eu queria me casar de qualquer jeito. Quando contei a meu pai minha decisão, seus olhos assumiram um brilho inflexível e ele disse: Impossível. Senhor? Quero dizer, Raymond, que não é possível você se casar. Primeiro, precisa de um emprego estável, e não me refiro a trabalhar como garoto de recados ou um carregador de bagagem no hotel. Quero dizer algo substancial. Alguns dias depois, passei a trabalhar com os copos de papel da marca Lily. Não entendo o que me atraiu tanto em copos de papel. Talvez principalmente o fato de serem algo muito inovador e otimista. No entanto, percebi desde o início que os copos de papel faziam parte do caminho que a América tomava. Acho que meu pai deve ter concordado, pelo menos não levantou mais objeções e eu e Eiffel casamos. Capítulo 3. Um fenômeno dos primeiros anos do século passado que figurou no folclore de grandes fraudes americanas foi a venda de imóveis subaquáticos na Flórida. Os homens que venderam os lotes foram criados para se tornar os mais impressionantes artistas do país.
As histórias de como eles levaram turistas ingênuos para os pântanos e os separaram do dinheiro em troca de ações em propriedades que só um jacaré poderia amar, resultaram em uma interpretação animada em jornais de Nova York e Chicago. No entanto, todo o negócio ficou fora de proporção e muitos vendedores honestos tornaram-se perversos no processo. Eu deveria saber, porque era um dos melhores deles. Fui para a Flórida porque o comércio com copo de papel era como um urso, entrava em hibernação no inverno. E um vendedor precisava viver à custa de qualquer camada de gordura que conseguia acumular no verão. Claro, naqueles primeiros anos, isso não era muito para mim. Os copos de papel não eram vendidos com facilidade quando me vi nas ruas com minha maleta de amostras da Lily Cup em 1922. Os imigrantes proprietários de restaurantes, dos quais me aproximei com meu discurso de venda, sacudiam a cabeça e diziam: Não, uso copos de vidros, eles são mais baratos. Minhas principais vendas se destinavam a lanchonetes, onde lavar os copos era uma verdadeira tortura. Se usassem água quente, o bastante para esterilizar os copos, isso criaria uma nuvem de vapor saindo do estabelecimento. Portanto, os copos de papel resolviam esse problema, eram mais higiênicos e eliminavam quebras e perdas, ocorridas por meio de pedidos que vinham de outros lugares. Esses elementos se tornaram os principais pontos da minha história de vendas. Ainda que muito inexperiente, senti que o potencial de copos de papel era ótimo e que me daria bem se superasse a inércia da tradição. Não foi fácil. Andava no início da manhã até às 17 horas ou 17h30. Imagino que ainda trabalharia mais tempo, mas tinha outro emprego esperando por mim às 18 horas, na estação de rádio Widges, em Oak Park, onde eu tocava piano. O estúdio ficava na Oak Park Arms Hotel, a poucos quarteirões do prédio onde Eve e eu tínhamos um apartamento no segundo andar. Eu me juntei a Henry Sonic, o pianista da equipe regular, e nos tornamos conhecidos como os Gêmeos do Piano, para os ouvintes que sintonizavam a fim de nos ouvir pelos fones de ouvido. Estávamos ganhando popularidade, com nossas fotos aparecendo nas capas de partituras, quando Harry me deixou para se tornar o pianista da conhecida orquestra Zenkorfen. Ele foi incluído em uma composição bem-sucedida com Crowley, Kiting on the Quiz. Mais tarde, Harry formou a própria orquestra e se deu muito bem, ganhando posição fixa no programa Hit Parada do rádio. Fui promovido a pianista do grupo Ages, e isso completava meu dia de jornada dupla. Tinha de chegar à estação rapidamente às 18 horas, tocando durante 2 horas. Ficava livre das 20 horas às 22 horas e depois voltava ao trabalho até às 2 horas da manhã. Algumas horas depois, 7 horas ou 7h15, já estava trabalhando com minha maleta de amostras de copos de papel. Essa rotina só era alterada no domingo, meu dia de folga da Lily Cup. Mas eu trabalhava algumas horas durante a tarde na estação de rádio. Não havia programação nas noites de segunda-feira, ou noites silenciosas, como eram chamadas. Porém, às segundas, eu costumava tocar em teatros legítimos com Reg Marshall, nosso locutor. Às vezes, nos meses de inverno, atrasado por causa do trânsito e, portanto, chegando ao local alguns minutos depois do imprevisto, encontrava Hugh Marshall ganhando tempo tagarelando brilhantemente no microfone, enquanto resmungava e agitava o punho cerrado para mim. Retirava meu casaco e o cachecol, e ainda usando galochas, lançava-me um excursionismo preliminar no piano. Psyche Reads, a música. Às vezes, uma vocalista que jamais vira antes estava lá, e eu precisava acompanhá-la em músicas que nunca ouvira.
muito menos praticada. Muitas vezes eu não sabia nada sobre o cantor, seu timing ou estilo, e tinha de improvisar e me virar. No entanto, geralmente dava tudo certo. No intervalo para as rápidas notícias, eu corria para o banheiro, retirava as galochas, lavava o rosto e as mãos com água gelada, preparando-me assim para tocar com entusiasmo até às 20 horas. Quando me apressava para casa a fim de jantar e relaxar por 1 hora ou mais, o segundo turno das 22 horas até as 2 da manhã, geralmente era uma sessão animada. Eu gostava, mas já estava ficando sem gás ao sairmos do ar. Assim que chegava em casa, começava a me despir enquanto subia as escadas e já estava dormindo quando minha cabeça encostava no travesseiro. Uma das minhas tarefas extras na estação de rádio se relacionava a contratar talentos para fazer os programas. Certa noite, dois jovens, Sam e Harry, apareceram para fazer uma audição. Eles me passaram o número que fariam, algumas músicas e um modelo Vandeville. Embora cantassem mal, as piadas não eram tão ruins. Então os contratei, pagando US$ 5 a cada um. Eles continuaram trabalhando em seus personagens e desenvolveram um diálogo do Negro do Sul, que foi um grande sucesso. Tal dupla passou a fazer história no show business, depois mudando o nome do número para Moz e Andy, outra dupla de artista com quem trabalhei no Eighties. Também contratada por uma miséria foram Jake Lyrin e Tommy Mall. O estilo infundível do piano de Jake pegou e ele formou uma popular banda de dança. Tommy, que tinha mesmo jeito com a música, compunha músicas dançantes com letras ternas. Ele escreveu, entre outras, de Lowe's e Look and the World. Havia algo especialmente comovente nas músicas que vinham de Tom, que nascera com ambos os braços atrofiados, terminando nos cotovelos. Os royalties de sua música lhe permitiram viver com conforto o resto da vida, mas Tom acabou se transformando em um alcoólatra sem dinheiro. Eiffel costumava reclamar de vez em quando sobre o longo tempo que eu passava trabalhando longe de casa. Olhando para trás agora, acho que isso foi meio injusto, mas eu era movido pela ambição. Detestava ficar ocioso por um minuto que fosse. Estava decidido a viver bem e também a ter coisas boas, e conseguíamos viver assim com a renda de meus 2 empregos. Eu costumava vasculhar os anúncios no jornal local à procura de vendas de casa nos subúrbios mais ricos, Highbury Forest, Hinsdale e Whitehall. Perseguia essas vendas e conseguia mobílias elegantes a preço de barganha. Por fim, consegui abandonar as noites de sábado na estação de rádio, e esse dia se tornou a grande noite da semana para mim e Eiffel. Precisava apenas trabalhar meio período no sábado no escritório da Lily Cup, no centro financeiro, e eles nos entregavam os cheques de pagamento quando partíamos. No caminho de volta para casa, eu descontava o cheque no banco, depositando a maior parte em poupança e mantendo o suficiente para os mantimentos da semana e outras despesas. Então, Wiffle preparava o jantar um pouco mais cedo. Mais tarde, usando melhores roupas, pegávamos o metrô para Chicago, a fim de ver quaisquer shows que estivesse acontecendo. Os Tigers Falls, George With Scandal e muitas peças originais, às quais assistíamos acomodados nos assentos mais baratos. Após o show, íamos ao Hurricane tomar um café e pegávamos o jornal de domingo no caminho de volta para casa. De qualquer forma, aqueles foram velhos tempos. Muitos financiadores e empresários de negócios pareciam olhar para o mundo através dos óculos cor-de-rosa que Tommy Moll cantava. E se grandes homens, como o secretário de Comércio Herbert Hoover, acreditavam ter alcançado o ponto de prosperidade perpétua, quem iria discordar? Minhas vendas de copos descartáveis continuaram crescendo, conforme aprendia a planejar minha atividade e trabalhar em meu plano.
Minha confiança crescia no mesmo ritmo. Descobri que meus clientes apreciavam uma abordagem direta. Eles comprariam se eu os influenciasse de forma adequada e realizasse o pedido deles sem enrolar muito. Descobri que muitos vendedores fariam uma boa apresentação e convenceriam o cliente, mas não conseguiriam reconhecer aquele momento crítico quando deveriam parar de falar. Se alguma vez percebesse que minha abordagem começava a inquietar meu cliente, levando-o a olhar o relógio ou pela janela, ou ainda arrumar os papéis na mesa, parava de falar naquele momento e anotava o pedido. No verão, quando os Cubs estavam na cidade, planejava meu trabalho para chegar ao estádio de beisebol antes da hora do jogo. Vendia copos de papel ao impetuoso jovem chamado Bill Wick, que administrava concessões para o pai dele no estádio. Eu gostava do sujeito, mas tinha medo de que sua impertinência o levasse a um grande problema. Ao longo dos anos, nunca vi nenhum motivo para mudar essa avaliação. Bill era batalhador, mas mais de uma vez o encontrei dormindo em cima de um saco de amendoins. Eu lhe dizia que ele deveria estar vendendo aquilo, não o usando como colchão. O beisebol era um jogo muito mais rápido naquela época. Eu poderia me bronzear na arquibancada por 9 turnos e ainda conseguir algumas horas de vendas após o jogo. Hoje em dia, apenas com sorte o jogo termina antes do pôr do sol. E também jogavam excelente beisebol antigamente, nos anos de 1920. Claro, Roger Kemp estava certo quando disse em The Summer of Boys: a habilidade para o beisebol se relaciona inversamente à idade. Quanto mais velho um homem fica, melhor ele jogava quando jovem, de acordo com a epífora da memória. O mesmo vale para os jogadores de bola a quem alguém assistiu com o deleito da juventude. Ainda consigo imaginar a posição de Hank Wilson na base e a visão de Babe Ruth cantando aquela jogada para Charlie Hoot em Wingfield. Dirigi meu antigo modelo Ford A para ir ao estádio no dia desse jogo e entrar na fila de ingresso às 2 horas da manhã. Estava extremamente frio. Os rapazes haviam feito fogueiras na sarjeta e viravam gin goela abaixo para se aquecer. Primeiro recusei, quando me passaram a garrafa, mas por fim tomei 1 ou 2 goles. Mesmo aquecendo depois do amanhecer, esses companheiros continuaram a beber o gin. Eu os vi mais tarde durante o jogo. Olhei para baixo entre os lugares da arquibancada e lá estava o grupo, extremamente bêbado e esparramados no chão. Acho que nunca viram sequer uma partida. Quando observei Hutch cantar a jogada, vi o momento, mas não acho que ele de fato o tenha feito. Não passava da imaginação dos jornalistas esportivos. Marilyn, minha filha, nasceu em outubro de 1924, e essa outra responsabilidade me levou a trabalhar ainda mais. Aquele inverno foi particularmente difícil para os negócios do copo de papel. Tudo desacelerou, exceto as vendas para hospitais e clínicas médicas. Eu não tinha nenhum deles como cliente. Não me dei muito bem, porque pensava primeiro no cliente. Não tentava forçar um pedido em uma lanchonete quando percebia que o negócio daquele proprietário havia caído por causa do frio e que ele não precisava dos malditos copos. Minha filosofia era ajudar meu cliente. Se eu não vendesse a mercadoria, ajudando-o a melhorar as próprias vendas, sentia que não estava fazendo meu trabalho. Continuava recebendo meu salário de $35 por semana da mesma forma, mas minha empresa perdia dinheiro ao me pagar e eu detestava a situação. Prometia então que não permitiria que isso acontecesse novamente no inverno seguinte. Na primavera de 1925, comecei a me profissionalizar como vendedor. Havia um restaurante alemão chamado White Power, no lado sul de Chicago.
O gerente era um prussiano autoritário chamado Butter. Ele sempre ouvia meu discurso de vendas, mas sempre educadamente respondia: nem denke. E me dispensava. Um dia, quando visitei o lugar, vi um brilhante carro Marmon estacionado na entrada dos fundos. Estava olhando com admiração quando o homem saiu do restaurante e se aproximou de mim. Você gosta desse carro? Perguntou ele. Sim, senhor, respondi. Diga, o senhor é Powers, não é? O sujeito confirmou. Senhor Powers, eu lhe disse, se eu ambicionasse um carro como esse, o senhor também poderia ter a Worksland e o seu. Conversamos algum tempo sobre automóveis. Eu lhe contei que havia andado no assento Hubble no exterior de um Studebaker. E ele concordou que deveria ter sido uma das melhores experiências da minha vida. Depois de 30 minutos de conversa informal, ele me perguntou quem eu representava e lhe respondi: estamos fazendo algum negócio com você? Perguntou ele. Balancei a cabeça. O sujeito então acrescentou: bem, fique lá e continue tentando. Harry Burry é um homem difícil, mas é justo e antiquado, e se você merecer, ele lhe dará uma chance. Algumas semanas depois, consegui minha primeira encomenda de butter e foi substancial. Depois disso, ele me atribuiu todos os seus negócios. Também outras contas estavam surgindo, e meus esforços resultaram em um aumento de salário. Com isso, em minha renda tocando piano, consegui ir a uma concessionária da Ford em agosto e comprar um novo modelo T em uma conta de crédito da Boêmia, dinheiro frio. Andava lendo sobre o boom dos negócios na Flórida. Os cartoons dos jornais comparavam a corrida lá com a do ouro de 1849 e consegui falar com Eiffel para que fosse comigo no inverno. Ela concordou se sua irmã Mabel fosse. Não havia problemas, quanto mais melhor, pensei. Desnecessário dizer que meus superiores da Lily Cup ficaram felizes em me conceder uma licença de 5 meses. Visitei todos os meus clientes e avisei-lhes de que ninguém iria visitá-los por 5 meses, mas prometi voltar a tempo de abastecê-lo para a próxima temporada de verão. If e eu guardamos nossos móveis em um depósito, engatamos o modelo T e nos dirigimos para o sul pela velha rodovia Dix. Uma viagem memorável. Havia 5 pneus novos quando saímos de Chicago. No entanto, assim que chegamos a Miami, nenhum dos originais estavam no carro. Parecia que passáramos por uma explosão a cada 20 ou 30 quilômetros. Eu levantava o carro e puxava a roda para remendar a câmara interna traidora, e às vezes, enquanto aplicava a cola ou usava a bomba de ar, outro pneu fazia pum e ficava inutilizado. As estradas eram bastante rudimentares, é claro, especialmente aquelas trilhas de barro vermelho pela Geórgia. A essa altura, chegamos a um ponto onde a estrada desaparecia, substituída por um lamaçal. Ifil segurava o bebê no colo e dirigia o carro enquanto sua irmã e eu o empurrávamos, afundando o joelho no barro vermelho. Uma luta que soou muito divertida para um bando de crianças descalças e esfarrapadas que se reuniam para assistir. Quando finalmente conseguimos passar por aquilo, eu soube que nada poderia nos impedir. Miami estava lotada de caçadores de fortuna como nós, e começamos a nos desesperar para encontrar um lugar onde pudéssemos descansar nossa cabeça exausta. Finalmente, em uma grande casa velha no meio da cidade, encontramos uma copa e cozinha mobiliada com uma cama de casal e uma cama de solteiro, uma mesa e um conjunto de cadeiras. O resto da casa estava cheio de camas ocupadas por rapazes com quem o único banheiro no local precisava ser compartilhado. Pelo menos era um lugar para nos acomodarmos, e Ifil, abençoada seja sua alma, não reclamou, pelo menos não no início.
A situação, porém, tornou-se cada vez mais difícil para ela quando a irmã arrumou um apartamento próprio, um emprego como secretária e seguiu seu caminho. Conseguiu um trabalho na WF Morgison como corretor de vendas responsável por uma urbanização em Fort Lauderdale. Por meio de Las Olas Boulevard, foi fantástico. Tudo o que eu estava ouvindo sobre o boom do setor imobiliário era verdade. A empresa tinha automóveis Hudson de 27 passageiros. Quem entrasse na faixa dos 20 vendedores top recebia um Hudson e um motorista para uso comercial. Isso era para mim, é claro, e consegui rapidamente. Fui à Câmara de Comércio de Miami e procurei os nomes dos turistas que vinham da área de Chicago. Eu, então, telefonava-lhes e os envolvia de um morador de Chicago para o outro. Era uma história emocionante sobre tudo o que havia encontrado naquela repleta terra de palmeiras e especulações enlouquecidas. Todos se entregavam. Eu os levaria de carro pela rodoviária para Fort Lauderdale, a fim de que viessem por si mesmo o que estava acontecendo lá. Ao longo do novo rio, havia intercostal. A propriedade estava sob as águas, mas havia uma sólida camada de rocha de coral abaixo, e a drenagem para o intercostal deixava todos os lotes altos e secos, com pilares permanentes. As pessoas que compraram os lotes realmente os conseguiram por uma barganha, mesmo que os preços fossem astronômicos naquela época, pois a área é agora uma das mais belas de toda a Flórida e vale muito mais do que o preço pelo qual foi vendida. Meu trabalho era selecionar os prováveis compradores e levá-los à propriedade. Lá, eles seriam levados a um tour pela zona a ser urbanizada, acompanhados por um homem que chamamos de passador de conversa fiada. Seguiríamos junto com eles, e se víssemos um casal pronto, com os olhos vidrados, sinalizaríamos para outro especialista que os seguia, o mais próximo. Esse cavalheiro avançaria, separaríamos o casal do resto do rebanho e trabalharíamos o necessário para que comprassem um daqueles pedaços do paraíso, um depósito de $500. Eu recebia uma série de depósitos a cada viagem. A maioria das pessoas com quem lidavam eram mais velhas, portanto, decidindo que minha cara de 23 anos parecia muito imatura para ser confiável para um corretor imobiliário, resolvi deixar o bigode crescer. Foi um desastre. A maioria dos homens tem uma margem hábios, uma demarcação onde o bigode não cresce. Não eu. Desse modo, meu bigode crescia diretamente para minha boca. Além disso, era de um horrível tom vermelho acastanhado. Eiffel o desprezava e eu também não gostava muito dele. No entanto, não precisei usá-lo muito tempo. Os escândalos nos jornais do Norte logo cortaram nosso grande bom imobiliário. E já não havia mais possíveis compradores com que se preocupar. Que golpe colossal! Logo quando eu estava entrando no negócio de vendas desse lote, tudo desapareceu. Uma manhã, eu estava sentado na sala de estar que todos compartilhavam em nosso alojamento, comendo apoiado no velho piano vertical decrépito e perguntando o que diabos faria da vida. Pensava seriamente em retornar a Chicago e pedir para voltar à estação de rádio e à empresa Lilo Cup. Meus pensamentos estavam tão distantes que, no começo, nem percebia o sujeito que me chamava através da porta telada. Por fim, permiti que entrasse, e ele me perguntou se eu gostaria de trabalhar como músico, tocando piano. O Papa é católico? Respondi. Ele queria saber se eu tinha um smoking. Não tinha, claro, mas o homem me deixou usar um terno azul escuro. Isso eu tinha. E conseguiria comprar uma gravata preta no caminho para casa quando retornasse do sindicato, caso eles aceitassem meu cartão da União de Músicos de Chicago e me permitisse tocar em Miami.
Precisei realizar algum insight read para o avaliador, que depois me pediu que tocasse uma música que eu não conhecia e fizesse a transposição musical para outro tom enquanto a lia. Meu coração apertou. Pensei que o objetivo do sujeito era me derrubar e não me dar uma licença. Olha, posso transpor uma peça que conheço, disse, mas se precisar ler e fazer a transposição ao mesmo tempo, não consigo manter o compasso. Tudo bem, ele retrucou. Só quero ver se você sabe. Ok, Mac, mas este será o nosso método às cegas. Depois de um exercício de tortura nas teclas, ele me pediu que parasse e acenou que eu fosse para a parte de trás da sala. Lancei um olhar desesperado ao meu antigo empregador e segui o sindicalista. Para imenso alívio, o sujeito escreveu uma licença e me entregou. $5, afirmou ele. Então, notando minha palidez esverdeada, ele disse: Ei, anime-se! Você se saiu bem. Sua transposição foi precisa, e isso é tudo o que exijo. O céu da Flórida brilhava novamente quando saímos, e sentia-me bem. O trabalho era com a orquestra Riley de Robson, em The Saturday Night, uma boate luxuosa em Palm Springs. Riley de Robson, apesar de bom pianista, tinha muitos problemas pessoais na época e estava bebendo demais. Depois dele cair da banqueta do piano algumas vezes, o gerente lhe disse que poderia continuar liderando o grupo, mas precisaria contratar outro pianista. Portanto, seu divórcio e a venda de sua casa em Long Island, homenageada na música de sucesso A Cottage for Sale, além do problema com a bebida, resultaram em meu benefício, é claro. A fome de um homem faz o banquete de outro, e a desgraça de uns é o bem dos outros. No subconsciente, porém, senti um pouco de culpa pela minha boa sorte à custa de Willard. Fiquei feliz vendo voltar com força para Nova York alguns anos depois. Sua orquestra, denominada Deep Rib, exibiu-se no original Max House, levando a música de Willard à audiência nacional que merecia. A música que fazíamos na The Saturday Night também não era tão ruim. Logo, eu estava recebendo uma média de $110 por semana, uma boa quantia naquela época. Por fim, conseguimos nos mudar para um apartamento mobiliado de 3 quartos em um novo e excelente edifício. A primeira noite em que toquei no The Saturday Night me impressionou bastante. O lugar era fabuloso, lindo, charmoso e ilegal. O dono, um contrabandista de rum, trazia a bebida ilícita servida por ele das Bahamas. Uma grande cobertura cercava o lugar e um porteiro ficava no portão de entrada para examinar os visitantes que chegavam. Disseram-me que antes de abrir o portão, o sujeito apertava um dos 2 botões. Um soaria um sino que levaria o maitre de negócios a conhecer os clientes. O outro, um alarme que significava agentes federais. O porteiro retardaria os agentes o máximo possível. Quando chegasse lá, não haveria evidência alguma de licor no lugar, exceto algumas bebidas à frente de clientes individuais. Se eles tentassem confiscá-la, um irritado discurso perguntaria se a lei de proibição significava que era ilegal beber licor ou simplesmente impedir sua venda. O palco ficava em um rebuscado pavilhão rococó. A pista de dança era de mármore, cercada por colunas gregas. Um dos outros sujeitos da orquestra apontou um enorme iate amarrado ao cais e me contou que já pertencera ao imperador do Japão. Em um clima adverso, transferiam o jantar e a dança para o iate. Fiquei atônito pelo lugar e um pouco intimidado pela suave urbanidade dos clientes. As bebidas custavam $1 cada uma, independente do que se desejasse. Champanhe, brandy, bourbon, whisky, seja o que fosse. Eu não bebia naquela época, mas o cardápio de bebidas de preço fixo e a simplicidade elegante do serviço de alimentação me causaram uma impressão permanente.
Eles não tinham um cardápio impresso porque havia apenas 3 entradas: lagosta do Maine, bife e patinhos assados. Anos mais tarde, lembrei-me desse cardápio restrito no meu primeiro lema para o McDonald's. Quis, que significava mantenha-o simples, estúpido. Em inglês, keeps it simple, stupid. Outra coisa que me cativou foi o competente serviço dos garçons suíços. Eles traziam um patinho assado em uma grande travessa de madeira e os cortava em filés diretamente na mesa do cliente, com a mesma habilidade de um mágico retirando um coelho de uma cartola. Admirei aquele profissionalismo. No entanto, não tive muito tempo para observar o que estava acontecendo naquela primeira noite, pois toquei ao piano sem parar. Quando chegou a hora de uma pausa, o resto dos músicos deixou o palco, mas Robson colocou um chapéu alto de seda no piano e me disse que eu deveria continuar a tocar os pedidos das pessoas que queriam cantar. Os clientes jogavam gorjetas no chapéu e eu me sentia bem, até descobri que deveria compartilhar a gorjeta com todos os outros músicos. Uma situação extremamente injusta que me enfureceu. Aparentemente, porém, era costume, e não havia muito a fazer se quisesse manter o emprego. Continuei a tocar, os dedos doloridos por um exercício tão insólito, e prometi que descobriria uma maneira de evitar que esse pianista fosse o trouxa de toda a orquestra. Não encontrei a solução naquela primeira noite, nem mesmo na primeira semana. Estava muito ocupado me questionando se aguentaria a noite toda. Quando chegava em casa, os dedos inchados e quase sangrando precisavam ser mergulhados em um balde de água morna. Então, uma noite tentei uma abordagem direta com Willard Robson, mais uma vez, quando ele parecia relativamente tranquilo e mais sóbrio do que o habitual. Senhor Robson, acho que alguma coisa está errada aqui. Eu disse. Era diferente quando o senhor tocava piano durante todos os intervalos. O senhor era a estrela para aquele que tinha vindo vê-lo e recebia belas gorjetas. Portanto, podia se dar ao luxo de compartilhá-las, porque também recebia seu pagamento como líder. Sou apenas um dos rapazes, mas tenho que tocar muito mais do que os outros e não ganho nada extra por isso. Ele me olhou vagamente e depois estreitou os olhos até que eu estivesse no foco. Isso é muito ruim, Joey, retrucou. Talvez se torne mais esperto e aprenda a tocar flauta ou alguma coisa do tipo. Eu me tornei mais esperto, tudo bem, mas não graças a Robin. Estava fazendo minha rotina solo para atender aos pedidos durante uma noite. E um velho senhor que ganhara um maço de dinheiro na pista de corrida naquele dia entrou com uma boneca que poderia ser sua neta, mas obviamente não era. Ambos dançaram ao som do piano em uma vibração espática, bochecha com bochecha. E então o velho agitou uma nota de $1 para mim e me perguntou se eu poderia tocar I Love You Twirling. Apenas o fitei e balancei a cabeça negativamente. Ele se surpreendeu e a jovem deu um tapa na mão que segurava o dólar, batendo no alto chapéu e gritou: como ousa insultá-lo com $1, seu pão duro? Em seguida, ela pegou uma nota de $20 do maço que brotava do bolso do peito do velho e a deixou cair no meu colo. Ei, espere um minuto, falei. Você disse I love you, Twirling? Troquei as primeiras teclas de forma hesitante, como se estivesse tentando me lembrar delas. Ele assentiu vigorosamente e segui adiante com a melodia, tocando toda a música. Se os músicos da orquestra notaram a gorjeta extra, não disseram nada. Pedidos especiais por um pouco a mais para o pianista tornaram-se comuns depois disso. Fiquei então ainda mais esperto. Falei com o violinista para que tocasse durante os intervalos comigo e passeasse pela plateia, apresentando-se individualmente a cada mesa.
Como resultado, nossas gorjetas duplicaram imediatamente, o que representou uma grande contribuição ao nosso pagamento semanal. Uma noite, os agentes federais superaram os homens de segurança da Palm Island e todos fomos parar na prisão. Fiquei mortificado. Meus pais me rejeitariam se descobrisse que eu fora preso com um grupo de violadores da lei. Mas ficamos lá apenas 3 horas, que se tornaram um dos períodos de 180 minutos mais incômodos da minha vida. Esse incidente também não agradou a Eiffel. Estávamos bem financeiramente e ela até gostava do apartamento, mas sentia imensas saudades de casa. Quando eu trabalhava o tempo todo em Chicago, pelo menos ela contava com a família e os amigos para evitar o sentimento de solidão. Na Flórida, Eiffel não tinha ninguém. A irmã estava namorando, levando a própria vida, e as duas raramente se viam. O clima quente, então, esfriava para minha mulher. Finalmente, concordamos em voltar para Chicago. Nosso aluguel no apartamento vencia em 1º de março, mas Eiffel não conseguiria esperar tanto tempo. Portanto, em meados de fevereiro, coloquei-a no trem e também minha filha, e fiquei sozinho para tocar as 2 semanas de aviso prévio até que a orquestra pudesse me substituir. A longa viagem sozinho para casa no meu modelo T foi uma experiência inesquecível. Senti muito sono na estrada em alguns momentos, mas mesmo assim dirigi sem parar. Não tinha casaco e o clima esfriou cada vez mais enquanto eu rumava ao norte. Quando cheguei aos limites do sul de Chicago, as ruas estavam cobertas de gelo, no cruzamento Street 63 com a Arista Avenue. O carro derrapou e acabei na calçada, no lado errado da rua. Rapidamente, um imenso policial se aproximou praguejando, enquanto permanecia sentado no carro, tremendo, em meu fino colete. "Qual é o problema?" gritou ele. "Está bêbado?" Mesmo temendo ficar mais algumas horas na prisão, expliquei-lhe minha situação e ele me deixou ir. Como a maioria dos nascidos em Chicago, o sujeito também achava que qualquer um que tivesse sido levado no escândalo do setor imobiliário da Flórida era um idiota, mas sentia mais piedade do que desprezo. A casa de meus pais nunca pareceu mais bem-vinda do que aquele dia. Ifel me serviu sopa e me levou para uma cama quente, onde dormi 15 horas seguidas. Descobri depois que havia deixado a Flórida no último minuto. O declínio que começou quando o boom imobiliário entrou em colapso alcançou as casas noturnas logo após minha saída. The Silent Night fechou as portas para sempre. Com o passar do tempo, Palm Island aparecia de vez em quando nos noticiários. Al Capone construiu uma casa lá. Então, Lou Reed, pai de Barbara Reed, da TV, abriu o Latin Quarter. No entanto, demoraria muito para eu visitar de novo a Flórida.